Sempre é tempo de estudar a Palavra de Deus. Estamos chegando agora no último episódio dessa série, que é Chaves para Entender os Livros Bíblicos, né? Então nós estudamos desde o Antigo Testamento, estamos chegando agora no último livro, que é Apocalipse, que tem como tema coisas que acontecerão. A palavra-chave desse livro é revelação, e o versículo selecionado aqui como versículo-chave é aquele versículo bastante conhecido, muito usado na evangelização, que é: se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Mas, na verdade, esse versículo é dirigido aos crentes. E Jesus está falando aqui da comunhão, né? Mas, obviamente que isso não impede que a gente utilize o versículo num tom evangelístico, porque essa mesma verdade ela se aplica a esse contexto de evangelização, né? Então, quem escreveu o Apocalipse foi João. Ele escreveu para as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui o livro de Apocalipse ele traz a revelação sobre Jesus e o seu triunfo no final dos tempos. Nessa época, os crentes viviam debaixo de muita perseguição, sofrendo uma pressão muito grande para adorarem o imperador, e por isso eles enfrentavam muita dificuldade. E aí nós temos o livro de Apocalipse escrito com esse objetivo de revelar as visões dos finais dos tempos, para dar esperança para essas pessoas que estavam sofrendo. Em Gênesis a gente tem o começo de tudo. Em Apocalipse nós temos o fim do mundo como nós o conhecemos. Temos a vitória total e eterna de Jesus sobre Satanás nesse livro. Em Gênesis, Satanás tenta separar o ser humano da comunhão com Deus através da sedução. Adão e Eva pecaram e a eles foi prometido o Salvador que viria para libertá-los. Deus repetiu essa promessa muitas vezes no Antigo Testamento. Nos Evangelhos, Jesus veio e recebeu a punição pelos nossos pecados, e o sacrifício de Jesus tornou possível a reconciliação com Deus, ao aceitar seu Filho como nosso Salvador pessoal. Em Atos e nas cartas, a gente tem as boas novas, essas boas novas sendo espalhadas pelo mundo todo. E em Apocalipse, nós temos as promessas sendo cumpridas. Cristo vence, Satanás perde, Deus habita com seus filhos e tem comunhão com eles em um novo céu e uma nova terra. Então, essa é a mensagem de Apocalipse, né, quando trata do final dos tempos e da vitória de Cristo sobre o mal. Esse livro, obviamente, é um livro extremamente difícil de entender. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 4 escolas diferentes de interpretação para esse livro. Então, você pode estudar Apocalipse numa perspectiva de entender cada versículo numa linguagem simbólica. Outros já interpretam tudo literalmente. Então, são várias escolas de entendimento. Então é um livro difícil, mas é muito importante a gente entender que, apesar de toda dificuldade, algo que a gente pode garantir é que Jesus vai voltar e obterá uma grande e decisiva vitória sobre o mal. Tá bom? Então a gente está chegando ao final por aqui. Aí eu queria só sugerir para você uma tarefinha bem interessante nesse livro. A gente tem nos capítulos 2 e 3, nós temos as cartas escritas para as igrejas, as 7 igrejas. Essas cartas elas têm um padrão, né, que você pode observar, e você pode até fazer um quadro estudando isso. Em cada uma dessas cartas a gente vai encontrar, primeiro ele fala a autoridade de quem fala, depois tem os elogios para a igreja, depois as críticas, uma exortação e uma promessa. Então você pode observar isso em cada uma delas. Apenas na questão dos elogios,
é que duas igrejas não recebem, Sardes e Laodiceia, elas não recebem elogios, tá? Mas você pode observar em que autoridade é falado, quais elogios são feitos para cada um, pode até fazer um quadro. Esse material eu vou disponibilizar nos próximos dias impresso, quer dizer, digital, né? Digital, tá bom? Eu vou disponibilizar esse material, nele eu vou colocar esse quadro para vocês observarem, tá bom? Então, quem tiver interesse mais para frente. Eu queria também, antes de encerrar, deixar claro para vocês quais as fontes que eu utilizei para apresentar esse material, né? Um deles foi esse, a Bíblia Facilitada, tá? Que é um material simples de bolso, mas muito interessante. E o outro material que eu usei foi esse aqui, Quero Entender a Bíblia, tá? Que também é um material extremamente rico. Eu recorri algumas vezes a manual bíblico, a atlas bíblico, a algumas bíblias de estudo, né? Também, mas a base do que eu falei estão aqui nesses dois materiais, tá bom? Só para você conhecer, saber. Tá bom? Então, estamos encerrando essa série dos livros, chaves para entender os livros bíblicos. Nós começamos pelos livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois a gente passou para os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois fomos para os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois passamos para os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois a gente passou para os livros dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois a gente passou, nós tivemos um episódio sobre o período intertestamentário, né? E aí começamos com o Novo Testamento pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em seguida, estudamos o livro histórico, Atos. Depois, as cartas de Paulo, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon. Depois, as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E, finalmente, hoje o livro da Revelação, Apocalipse. Então, eu espero que esse tempo tenha sido proveitoso para você. Você pode retornar a qualquer um desses episódios. Quando você vai ler um livro, você pode dar uma olhadinha nesse material e lembrar essas informações para você estudar o livro, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima série que a gente vai lançar nos próximos dias. Deus abençoe, um abraço. Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.